Bem, olá, meu nome é Gabriel Camargo, eu sou médico cardiologista aqui do Rio de Janeiro, trabalho no Instituto Nacional de Cardiologia e na Casa de Saúde de São José, no departamento de radiologia, especificamente com ressonância e tomografia cardíaca. Esse vídeo é mais um vídeo de atualização do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aqui a gente vai discutir dois artigos publicados recentemente, um sobre tomografia e um sobre ressonância cardíaca. Então vamos começar falando sobre o artigo de tomografia computadorizada. Bem, ele foi publicado no Circulation esse ano e ele trata do valor prognóstico de testes cardiovasculares não invasivos em pacientes com dor torácica estável. Dor torácica estável, a gente está falando aqui de pacientes ambulatoriais, não estamos falando de dor torácica na emergência. Ele é um subestudo do Trial Promise, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele à frente. Bem, então a gente sabe que a doença aterosclerótica coronariana ela pode ter uma apresentação bastante inespecífica. A gente conhece vários fatores de risco para a doença, mas a gente usando, ou colhendo informações a respeito desses fatores isoladamente, na maioria das vezes a gente não consegue chegar a um diagnóstico, a gente acaba dependendo de algum teste complementar para ter certeza ou excluir, ou confirmar ou excluir a doença. Tradicionalmente os métodos mais usados para isso de forma não invasiva são aqueles chamados de testes funcionais. Destaque aí para o teste ergométrico, a cintilografia miocárdica e o ecocardiograma de estresse. Hoje em dia a gente conta com a tomografia, que é um método que tem uma acurácia muito boa e é um método que está estabelecido já. E a gente está tentando então agora encaixar esse teste não funcional dentro do racional de investigação da doença. E esse estudo veio para ajudar isso, Foi uma das propostas do Promise. E é importante a gente entender a utilidade de cada um desses exames e que tipo de informação eles são capazes de trazer. Mudanças no estilo de vida, nas terapias de prevenção primária, diminuíram muito a prevalência de testes alterados, de testes positivos. Hoje em dia gira na casa de 10 a 15% nos testes funcionais, já foi 30 a 40%. A gente sabe que a presença de isquemia ou a presença de doença coronariana obstrutiva, seja ela vista antes de tomografia ou cateterismo, aumentam muito o risco de eventos cardíacos. E hoje em dia a gente já sabe, informação trazida principalmente pela tomografia, em diversos estudos recentes, que as lesões não obstrutivas, ou seja, aquelas abaixo de 70%, também aumentam o risco de eventos. Bem, então, de que forma será que esses dois métodos vão se comportar no que diz respeito à predição de eventos? Portanto, esse é um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico. Ele reuniu, o seu estudo original, mais de 10 mil pacientes, todos ambulatoriais, com sintomas sugestivos de doença coronariana e estáveis, sem doença coronariana conhecida. Eles não podiam já ter esse diagnóstico. Eles eram, então, randomizados por uma estratégia de investigação que começava pela angiotomografia em um braço ou começava por algum teste funcional no outro braço. Pacientes que tivessem testes funcionais submáximos ou qualquer resultado de qualquer um desses exames, nesses braços que fosse inconclusivo, eram excluídos. Os resultados eram divididos em normal, levemente anormal, moderadamente anormal e gravemente anormal. Destaque aí para o grupo levemente normal, o que significa isso? Doença não obstrutiva na angio-TC, ou seja, estenose abaixo de 70%, e no teste funcional é um paciente que tem uma alteração de eletro, que ocorre tardiamente, na fase de estresse, e que sem evidência de isquemia na imagem. Em relação a moderadamente anormal e gravemente anormal, aí são doentes com doença obstrutiva vista pelo método anatômico ou com alguma evidência de isquemia vista pelo teste funcional. Bem, o desfecho analisado nesse estudo foi um desfecho composto, e ele é composto por morte por todas as causas, infarto e hospitalização por angina instável. Nesse subestudo que a gente está discutindo, então, desses 10 mil foram resgatados aí 9.102 pacientes. A principal razão para o paciente não vir do trial principal para esse subestudo foi ele não ter realizado o teste que ele foi designado para fazer. A média de idade nesse estudo foi de 61 anos, 53% eram mulheres, 4.500 fizeram angiotomografia de coronárias e 4.602 fizeram testes funcionais. Destaque aí para cintilo, que foi o principal teste funcional usado nesse estudo. A escolha era do médico assistente do paciente e ela tinha que ser feita antes da randomização. 68% dos pacientes com teste funcional, portanto, fizeram cintilografia. Em relação
as características basais dos pacientes elas são muito parecidas nos dois grupos, a randomização desse estudo foi muito boa. Os fatores de risco são aqueles que a gente está habituado a ver em estudos de dor torácica estável. Vou destacar aqui apenas o risco desses pacientes. O Framingham deles era intermediário ou alto na maioria dos casos, a minoria tinha um Framingham de baixo risco. Em relação ao cálculo, utilizando a calculadora mais recente do ACC, já de 2013, também 2/3 dos pacientes tinham um risco elevado. E em relação à apresentação, a principal forma de apresentação, o principal sintoma desses pacientes era uma angina classificada como atípica, mais de 3/4 dos pacientes dentro dessa classificação. Bem, então o segmento mediano do estudo foi de pouco mais de 2 anos, e a gente vê aí, em primeiro lugar, a incidência de eventos nos dois grupos. Ela foi 3,1% na tomografia e 3% no teste funcional. Esse foi o principal resultado do estudo principal, então nesse subestudo o resultado se repete. O que o estudo principal mostrou foi que nesse curto prazo, de 2 anos, não há diferença em termos de eventos em pacientes que tenham sido inicialmente avaliados por um teste funcional ou por um teste anatômico não invasivo, no caso aqui a angio-TC. Tá? Esse não foi o único resultado do trial principal, existem várias pequenas diferenças entre os dois braços. Uma das mais significativas é o CAT branco, ou seja, o paciente que tinha um teste não invasivo positivo e que ia a CAT. Mais da metade dos pacientes com teste funcional positivo tinham um CAT branco, enquanto que o número é metade, próximo a 25% dos pacientes com uma angiotomografia positiva tinham um CAT branco, ou seja, sem lesão obstrutiva. Quem ainda não leu o PROMISE principal, vale a pena dar uma olhada, ele já está disponível gratuitamente no site da New England, que eu coloco aqui embaixo. É um estudo interessante que vai além desse resultado principal, com várias informações importantes clínicas, do ponto de vista clínico, que merecem ser vistas. Bem, em relação ao resultado dos exames, então, aqui já começa a primeira diferença gritante entre os dois braços. Os testes funcionais, 78% dos pacientes tiveram um resultado normal, enquanto que apenas 33% dos pacientes na angio-TC tinham um resultado normal. Por que isso? Porque para você ser normal na angiotomografia, você não podia ter aterosclerose nenhuma, enquanto que no teste funcional, para você ser normal, basta você não ter aterosclerose obstrutiva. Bem, em relação à prevalência de doença obstrutiva, essa não teve diferença entre os dois braços, próximo a 12% na angiotomografia e um pouquinho mais de 12% no teste funcional. Bem, entrando então agora no resultado principal do estudo, que é a capacidade de prever eventos. Eles avaliaram isso através da área sobre a curva ROC. A gente sabe que esse número varia entre 0,5 e 1. Ele foi de 0,72 para a angiotomografia e de 0,64 para o teste funcional. Ou seja, o teste funcional foi abaixo da angiotomografia e essa diferença foi estatisticamente significativa. Por que isso? Então vamos dar uma olhada nos gráficos de sobrevida e tentar explicar melhor isso. Bem, começando aí pelo teste funcional, a gente vê que os pacientes com um teste moderadamente anormal, que é esse vermelho, ou gravemente anormal, que é o azul, tiveram uma incidência de eventos bem alta e, enfim, visualmente diferentes um grupo do outro. Porém, aqui no grupo dos pacientes com teste normal, em verde, e com teste levemente anormal, em preto, a incidência de eventos não foi tão baixa. A gente vê que o grupo normal teve uma incidência de eventos que passou de 2% em 2 anos, ou seja, passou de 1% ao ano, e não teve nenhuma diferença entre esse grupo e o grupo que o teste foi levemente alterado. Vamos guardar esse gráfico aqui em mente e vamos agora olhar o gráfico da angiotomografia. Bem, mais uma vez, o moderadamente anormal e o gravemente anormal, uma incidência de eventos bem alta e duas curvas distintas. A principal diferença está aqui embaixo. Os testes levemente alterados têm uma incidência de eventos visivelmente maior do que os testes normais. Os testes normais têm uma incidência de eventos muito baixa, abaixo de 1% em 2 anos, enquanto que os pacientes com teste levemente alterado tiveram uma incidência aí bem maior do que 2%. Uma coisa importante, bem, primeiro o teste normal, incidência muito baixa de eventos. Segundo, o teste levemente alterado, ele concentra a maioria dos pacientes e por isso ele concentrou a maioria dos eventos. Esse grupo aqui, que no teste funcional estava embolado aqui com os pacientes normais, nesse estudo, no gráfico aqui do teste anatômico, ele é visivelmente diferente.
A explicação disso faz sentido, né? Esse resultado não surpreende se a gente pensa na história natural da doença, né? A gente sabe que todos nós nascemos com coronárias aqui lisinhas, normais, e muitos vão desenvolvendo ao longo da vida a aterosclerose coronariana, que vai progredindo até a sua forma obstrutiva e, eventualmente, com estabilização e eventos agudos. A gente sabe que o risco de morte e infarto ele aumenta conforme a gente vai caminhando nessa estrada aqui. A gente sabe que placas não obstrutivas também carregam o seu risco de instabilização. E os testes funcionais, eles conseguem olhar muito bem essa fase final da doença. Enquanto que toda essa parte inicial, ela fica perdida, né? A gente não tem informação nenhuma a respeito dela. Já o teste anatômico, ele consegue enxergar muito melhor o gradiente de progressão da doença e, enfim, a gravidade e o risco que carrega cada um desses estágios. Bem, então, apenas colocando aí em números, a incidência de eventos com anjo-TC normal foi de 0,9% em 2 anos e foi mais do que o dobro no grupo funcional com teste normal, foi de 2,09% em 2 anos. Então aqui já uma das principais diferenças entre essas duas formas de avaliação em relação ao prognóstico. Em relação à doença obstrutiva, a gente já tinha visto ali naquele gráfico que os dois detectam bem o alto risco nos pacientes com doença obstrutiva ou com isquemia, 9,2% de eventos no grupo da anjo-TC e 8,2% no grupo do teste funcional, sem diferença estatística aqui entre esses dois números. E, portanto, a capacidade de predição de eventos, uma vez que o teste é positivo, assim como a gente poderia esperar, ela não é diferente entre os dois tipos de exames, seja o anatômico, seja funcional. A área sobre a curva ROC foi de 0,65. Levando em consideração os dados clínicos, se a gente adiciona dados clínicos à angiotomografia, a sua capacidade de prever eventos ela não muda. Mas os testes funcionais, eles mudam, a predição é muito melhor quando você acrescenta dados clínicos ao resultado do teste funcional, ao ponto que, embora ele continue abaixo da angiotomografia, do ponto de vista estatístico não há diferença entre esses dois números, enquanto havia uma diferença significativa do ponto de vista estatístico em relação a esses dois números aqui de cima. Portanto, esse é um grande estudo randomizado e prospectivo, com mais de 9.000 pacientes comparando a avaliação não invasiva anatômica versus a funcional em pacientes com dor torácica estável. Ele permite, por ser randomizado, uma comparação direta entre os resultados dos exames e a sua habilidade em prever eventos. É um estudo realizado em muitos centros, portanto bastante generalizável, para os Estados Unidos sem dúvida, mas eu acho que para o resto do mundo e para nós aqui no Brasil também. Ele mostrou, né, que a baixa prevalência de exames com alterações importantes é real, é um fato, né, qualquer uma das abordagens. Só pouco mais de 10% dos pacientes tinham alteração significativa no exame. E ele serve para destacar o valor prognóstico da aterosclerose subclínica mais uma vez, algo que outros trabalhos já tinham mostrado, mas aqui podendo a gente fazer uma comparação frente a frente entre as duas abordagens. E a conclusão do estudo, portanto, é que um grupo contemporâneo, né, de pacientes com dor torácica estável, a prevalência de isquemia ou doença obstrutiva em exames não invasivos ela é baixa. A detecção da doença coronariana não obstrutiva na angio-TC, ela identifica pacientes com risco aumentado de eventos maiores, e isso é significativo. E para os testes funcionais, a adição de dados clínicos é importante para a adequada classificação de risco. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.